Olá pessoal, aqui é a professora Cleide e hoje eu vim orientá-los às atividades das páginas 214 até a 220 de Geografia. Vamos lá? As desigualdades de qualidade de vida. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês já analisarem como ela é interessante, não é? Então, há duas montanhas, um abismo, e aqui claramente a gente vê um amontoado de casas, numa espécie de comunidade favela. E desse outro lado aqui, casas de luxo, mansões, piscinas, muita diferença e muita proximidade, não é? Então vamos falar, iniciando aí pela página 214. As desigualdades de qualidade de vida. Você já sabe que um país é considerado rico quando o trabalho da sua população produz riquezas nos vários setores de atividade. Essa riqueza é medida anualmente e é chamada de Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB. Entretanto, a sua distribuição é muito desigual em nosso país, como nós já vimos. Como nós já vimos, é uma boa fala para todo esse parágrafo mesmo. Nós já vimos os vários setores de atividade que nosso país tem, nós já vimos como nosso país produz riquezas com trabalhos formais e informais, quantas pessoas trabalham, os níveis de salário da nossa população, tudo isso você já viu em aulas anteriores ou no ano passado. A novidade desse parágrafo aí é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que ele é o quê? O acúmulo de riquezas produzidas por um país. Eu gostaria que você marcasse essa frase aí, que eu deixei marcadinha para você, e anotasse também o que significa o PIB, que está aí embaixo, certo? Vamos continuar a leitura. Por isso, em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o Índice de Desenvolvimento Humano, que nós vamos chamá-lo também de IDH. O que é o IDH? Ele tem a finalidade de, a cada ano, avaliar a qualidade de vida da população dos diferentes países. É como se fosse um comparativo, o IDH. Ele vai medir de cada país como é que estão se desenvolvendo, como é que está a população, saber se esse país é um país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento, ok? E como é medido o IDH? Cada país recebe uma nota. Essa nota, ela varia de 0 até 1. É assim que é medido. E é considerado 3 pilares para você poder saber o IDH de um país. Nós vamos ver esses 3 pilares agora. Ainda na página 214, fala sobre a renda. A renda considera-se a distribuição das riquezas pela população, dividindo-se o PIB pelo número de habitantes e observando-se o nível de concentração dessa riqueza. Então, lembra daquele gráfico dos salários? Será que a população está recebendo a mesma quantia? Será que está todo mundo indo muito bem? Ou será que tem muita gente pobre, pouca gente rica? Como é que está? É isso que se analisa na renda. Educação. Leva-se em conta o número de analfabetos, ou seja, aqueles que não sabem ler nem escrever, e o nível médio de escolaridade. Como assim? Terminou até o 9º ano, até o ensino médio, tem faculdade, quantas faculdades, tem pós-graduação e assim por diante. E também é considerada saúde, que abrange dados como taxa de mortalidade infantil, acesso a vacinações, médicos e hospitais, não é? A gente está passando aí por essa pandemia e a saúde, ela é determinante para a gente poder realizar as outras atividades. Tanto que a gente está em casa agora tendo essas aulas por conta da saúde. Isso também é analisado no IDH. Então, para que você possa anotar aí, assim como você anotou o PIB no slide passado, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano e ele é medido a partir desses 3 pilares: a renda, a educação e a saúde de um país, ok? Bom, vamos continuar a leitura então lá na página 215, que fala assim: em 2017, o Brasil ocupava a 79ª posição entre os 189 países analisados. E o IDH que o Brasil recebeu em 2017 foi de 0,759. Observe que essa é a medida do país todo, ou seja, dos 26 estados e do Distrito Federal. A gente vai analisar isso bem melhor lá na página 216, que começa assim, ó.
Aplicando os mesmos critérios aos estados da federação, observamos a desigualdade de condições de vida entre a população brasileira. Mas eu quero chamar a sua atenção para que antes que nós pudéssemos fazer a análise desse mapa que está aí na página 216, eu quero que você entenda essa nota do 0 a 1, como ela é classificada no mundo inteiro. Então, olha só, de 0 até 499, vou repetir, de 0 até 0,499, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, ele é considerado muito baixo. Pegou aí? De 0,500 até 0,599 é baixo, ok? De 0,600 até 0,699 é médio. De 0,700 até 0,799 é alto. E de 0,800 até 1 é considerado muito alto. Você já pode estar aí ficando feliz, falando, poxa, o Brasil é alto. Vamos entender melhor agora no mapa. E para a gente poder dizer mesmo se o Brasil é um país rico, desenvolvido ou não, o que está acontecendo aí, tá bem? Então vamos lá. Lembrando, nosso país tem 26 estados e o Distrito Federal, estão todos aí nesse mapa do Brasil, que você já conhece muito bem, com as siglas de cada estado. Perceba que aqui nós temos a legenda do IDH. Então, olha só, esse laranja aqui, eles estão considerados índices baixos, de muita pobreza, de subdesenvolvidos. Eles não têm capacidade de ainda ter boa saúde, educação e renda, que é o que é considerado. Você está entendendo isso? Então, nós temos aqui quase todos os países do Nordeste, quase todos os estados do Nordeste e o estado do Norte, que é o Acre. Aí depois, a grande maioria do nosso país, a grande maioria, ela está no IDH médio, tá? Que é do 0,700 a 0,799, com um potencial. São estados que têm bons potenciais para evoluírem, para melhorarem essa nota, e pouquíssimos estados que estão em um IDH, em um índice de desenvolvimento humano muito alto, mas são pouquíssimos. Só que eles são extremamente bem conceituados. Você percebe que são esses pequenos estados que têm uma excelente nota, e a média dos estados aqui, que é a maioria, é o que traz aquela numeração de 0,759 para nós. Só que mesmo assim, isso não tira do Brasil esses estados que ainda estão com um índice de desenvolvimento humano muito abaixo do esperado. Então, se o Brasil ele não fosse totalmente desse tamanho, se a gente separasse pelos estados, talvez a nota fosse muito maior, mas a gente precisa considerar o todo. E quando eu considero esse todo, eu vejo que ainda tem muitos estados que precisam de muita ajuda quando a gente fala em renda, educação e saúde, ok? Ainda aí nessa página 216, fala assim, você observa que há lugares no nosso país que usufruem de uma qualidade de vida semelhante, por exemplo, à de países europeus. E é verdade, eu vou voltar lá para você ver, olha, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são excelentes estados para se morar em relação à renda, oportunidades de emprego, educação e à saúde, não é? Mas, em compensação, a qualidade da vida de outros lugares brasileiros se aproxima de países muito mais pobres, certo? E aí eu pergunto, então, o Brasil é um país desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento? Lembrando que eu disse que nós devemos considerar o país inteiro, esse país gigante que é o Brasil. E hoje, o Brasil ele é considerado subdesenvolvido e em desenvolvimento. Faz sentido para você? Eu vou explicar o porquê. A gente precisa considerar o país todo. E esse país grande desse jeito, com aquela quantidade de estados ainda, com o IDH tão baixo, ele é considerado subdesenvolvido. O Brasil também ele é um país que está envolvido em muitos escândalos políticos,
tem alguns problemas com outros países lá fora, mas é um país que tem um grande potencial de recursos naturais, de importação e exportação. Então, ao mesmo tempo que é considerado, é visto que o Brasil tem potencial para se desenvolver mais, ele ainda é muito pobre em outras áreas. Por isso que ele tem essas duas classificações, subdesenvolvido e em desenvolvimento, ok? Bom, a gente vai parar por aqui nas explicações. Eu vou explicar para vocês agora as atividades, iniciando lá pela página 217. E eu quero que você se lembre uma coisa. Essas atividades você deve considerar as aulas anteriores também, e não só essa, tudo bem? E na nossa videochamada, ou comigo, ou com a professora Fernanda, vocês vão poder aí fazer as correções, certo? Então, diálogo com o texto. Número 1. No censo de 2010, o IBGE registrou a evolução da população rural, que mora no campo, e da população urbana, que mora na cidade, como podemos observar no gráfico abaixo. Eu não vou fazer essa leitura de gráfico para você. Eu apenas quero que você veja o gráfico, perceba a legenda que ele traz, cores, porcentagem da população rural e da urbana, para você poder responder aqui embaixo. Atualmente, o Brasil pode ser considerado um país urbano? Sim ou não? Justifique sua resposta. Por quê? Ok? Beleza? Ok. Na 218, nós temos aí aquela atividade bem facinho, né? Mas você precisa ler bem, porque a leitura é a chave do sucesso. Segundo as informações sobre a população brasileira, classifique cada alternativa em verdadeira, com a letra V, ou falsa, com a letra F. As áreas que apresentam menor número de empregos e melhor qualidade de vida são chamadas de atração populacional. Preste atenção em cada palavra. Segunda, o Brasil é considerado um país populoso e povoado. E aí? A mecanização das atividades agrícolas e a consequente falta de empregos permitiram que as pessoas buscassem outras alternativas de sobrevivência. A expansão da fronteira agrícola estimulou a ocupação das regiões norte e centro-oeste do país. Eu acho que está bem fácil. Fica aí a dica. Vamos para 3, ainda na página 218. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Essa é a tirinha do Armandinho. Bom, então eu tenho 3 conceitos aqui em desenhos. O do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que nós vimos lá, o acúmulo de riquezas. A renda per capita seria o quanto cada pessoa receberia do Produto Interno Bruto, se isso fosse assim, dividido dessa maneira, não é? E agora, quando eu faço a distribuição de rendas, ou seja, os salários, ficou dessa forma que a distribuição de cada maçã para uma parcela, que é a maioria, e a minoria saiu com os sacos cheios de maçã. É para se pensar, né, gente? Letra A, explique o que é o Produto Interno Bruto. Escreva com as suas palavras aí, faça uma boa argumentação, ok? Vamos lá para a página 219. Por que a distribuição de renda, pensando ainda na tirinha, é tão desigual em nosso país? Veja que eu coloquei aqui para vocês, resposta pessoal. Nós queremos saber a sua opinião. Por que a distribuição de renda ela é tão desigual em nosso país? Escreva aí. Ainda na 219, está dizendo o seguinte, ó. Observe a imagem que apresenta um problema típico de moradia das áreas urbanas. Então, olha só, eu tenho aqui, de novo, aquelas casas bem simples, feitas aqui com super improviso, não é? E aqui do lado um apartamento, um prédio super de luxo, muito luxuoso. A partir dessa imagem, lá na 220, eu vou responder aquelas 2 questões que estão lá na 220. Que fala assim, olha, agora responda. Qual o problema identificado? Porque esse tipo de problema frequentemente surge nas regiões onde se instalou um grande número de pessoas. Tem tanta coisa para você falar aí, gente. Tem tantos conceitos que você pode lembrar para falar sobre isso. Tem a ver com urbanização, tem a ver com a quantidade de oportunidades que cada pessoa tem. Enfim, pensa bem aí para você responder bem bonitinho para falar para gente. Letra B. Quais soluções poderiam facilitar a vida da população dessa região? O que você acha que pode ser feito? Não só por você ou pela sua família, pelo governo, pelas próprias pessoas que fizeram as casas, para quem mora naqueles prédios luxuosos. O que todos nós, como sociedade, como governo,
Quais são as soluções que você daria para facilitar a vida dessas pessoas? Ok? Eu deixei esse pedacinho aqui para lembrar que nós estamos na página 220 e que ela traz essa indicação, lição de casa 2. Vocês podem ir fazendo porque nas próximas aulas nós vamos corrigir juntos, ok? Bom, por hoje é só. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Eu deixo um beijão para você e até a nossa aula. Beijão. Tchau, tchau.